Olá, meu nome é Elisete Benzoni, eu sou médica ginecologista, tenho a minha formação na faculdade da USP, de Medicina da USP, em Ribeirão Preto, e depois eu vim para Londrina fazer a minha residência médica em ginecologia e obstetrícia. Isso já tem 40 anos, então tenho uma longa jornada no trabalho com mulheres e adolescentes. E agora, cada vez mais, pelo nosso tempo de vida mais alongado, nós temos também a presença de pessoas na senectude, frequentando os nossos consultórios e se cuidando. Então, é disso que nós vamos falar hoje, motivados pelo Outubro Rosa, pelo mês em que nós focamos de uma forma mais intensa os cuidados na saúde da mulher. Tá? Então, me apresentei e agora nós vamos para o nosso conteúdo. E eu denominei esse momento de reflexões sobre a saúde da mulher. Então, a primeira coisa que nós precisamos conhecer e frisar é que nós temos no nosso corpo 2 hormônios que são responsáveis pelas nossas características femininas, o estrogênio e a progesterona. Eles são produzidos num espaço do nosso corpo muito especial, que são os nossos ovários. E ali, entre o processo de ovulação, antes e depois nós temos a produção desses 2 hormônios. Eles são essenciais para o nosso desenvolvimento. O estrogênio é produzido na primeira etapa do ciclo menstrual. Logo depois da menstruação, nós começamos a ter a produção desse hormônio. E ele tem uma característica muito importante para que nós possamos entender depois alguns distúrbios, algumas doenças do nosso ciclo menstrual. Ele produz crescimento das células do nosso corpo. Então, é ele que faz a nossa pele se renovar, as nossas mucosas se renovarem, as nossas mamas com os seus tecidos internos se renovarem. Ele é o hormônio que faz renovação das nossas células. E a progesterona, que é produzida logo depois da ovulação, que é o hormônio que amadurece a região interna do útero para a gravidez, para a espera da gravidez. Então, sequencialmente, estrogênio e progesterona. Dessa forma, nós temos o entendimento que nós somos seres bifásicos, diferente dos homens, que têm apenas um hormônio circulante, que é a testosterona, e que dá uma característica de normalidade, de não alternância do humor e das características físicas dos homens. Nós, mulheres, temos 2 momentos a cada ciclo menstrual. A primeira fase, como eu disse, renovação de células. A segunda fase, amadurecimento para quando a gente vai engravidar. Mas o nosso comportamento também fica direcionado por desses 2 hormônios, por essas 2 substâncias que circulam em nós. E baseado nessa quantidade no momento de desenvolvimento, nós vamos dividir a vida da mulher em 5 etapas. A infância, a adolescência, a fase reprodutiva, o climatério e a senectude, a 4ª etapa da vida, climatério, e a 5ª etapa da vida, a senectude. Na infância, nós temos a produção desses hormônios de forma bem suave, dando algumas características sexuais femininas e masculinas.
Já na adolescência, nós temos a produção em massa desses hormônios. Eles aparecem primeiro por volta de 8, 9 anos de idade nas meninas, diferente dos meninos que começam a ter essa produção da testosterona, do hormônio deles, por volta dos 12, 13 anos de idade. Então, quando a menina já está com pelo menos 3 a 4 anos no seu processo de desenvolvimento hormonal, os meninos estão iniciando esse processo. Depois de mais ou menos 12 anos, com quantidades crescentes desses hormônios, a mulher entra na sua fase reprodutiva, na sua fase de adulto jovem. E isso então vai dos 20 até por volta dos 45 anos de idade. Quando nós então entramos na próxima etapa da vida, que é o nosso climatério, que é a saída da fase reprodutiva, que segue dos 45 até por volta dos 65 anos de idade, e a partir daí, acima dos 65, até o momento da nossa despedida dessa vida, nós estamos na nossa senectude. Existem 2 termos, não um só, 2 termos importantes para a gente saber. A menarca, que toda vez que uma criança vai ao médico, uma adolescente vai ao médico, se pergunta: qual a data da primeira menstruação da sua vida? Ela acontece entre 19 e 17 anos e, portanto, é uma data. Os primeiros 2 a 4 anos de vida menstrual podem ser muito bagunçados, e isso para que a menina ainda consiga crescer em altura. Toda menina que menstrua de forma muito regrada, logo no início da sua vida menstrual, logo após a sua primeira menstruação, ela praticamente não vai mais crescer. Enquanto que aquelas que têm a paciência no seu dia a dia de conviverem com ciclos menstruais irregulares, estas ainda terão o seu último estirão da vida, em termos de crescimento em altura. E a outra data importante é a menopausa, que é a data da última menstruação da nossa vida. Então todo mundo fala: você já entrou na menopausa? Não. Você já teve a sua menopausa? Você já parou de menstruar? Com que idade? E geralmente essa idade varia de 40 a 57 anos. No nosso meio brasileiro, em torno de 49 a 50 anos, praticamente 90% das mulheres já pararam de menstruar. Ok? Então, são 2 datas importantes, lembrando que a menarca, a primeira menstruação da nossa vida, ela dá início, ela é um evento da adolescência, enquanto que a menopausa é um evento que acontece depois dos 40 no nosso climatério. Então, aqui nós temos nessas fotos, né, caracterizando de forma bem clara, a nossa infância, a nossa fase de adolescente, no namoro, a mulher grávida, fase reprodutiva, que se chama menacme, a fase da mulher madura, entrando no seu climatério, e a característica da senectude, ok? As transformações ocorridas nos padrões de vida hoje e culturais da população, né, a partir do século XX principalmente, alteraram muito a vida da mulher. A mulher se colocou num mercado de trabalho de forma mais incisiva e competitiva. Com isso, nós tivemos uma mudança nas características da nossa família, do processo de estudo que as mulheres têm, do tempo de estudo que elas têm, dos filhos, do número de filhos, e
da multifuncionalidade que nós temos, então, entre cuidarmos de vários desses universos ao mesmo tempo. Então, nós competimos no mercado, saímos para trabalhar, contribuímos com o processo financeiro das nossas famílias, precisamos de parceiros e redes de apoio para nossa função materna, né, de criação dos filhos, e não temos muito tempo para o cuidado físico nisso tudo. A parte física fica de lado. A conclusão disso, né, do comportamento produtivo e competitivo e a alta exigência da nossa capacidade competitiva, né, quando entramos na fase predominantemente emocional, que é a segunda fase do ciclo menstrual, nós temos um evento chamado tensão pré-menstrual. Então, conforme eu disse, nós precisaríamos entender um pouco da questão dos hormônios para entendermos algumas das doenças, das alterações de comportamento que as mulheres apresentam. E uma delas, que aparece desde muito cedo, é a tensão pré-menstrual. Durante muito tempo, nós achamos que esse termo envolvia problemas hormonais sexuais. Então, problema de ovário, problema na produção de hormônios, e hoje nós sabemos de forma clara que não existe doença da produção dos hormônios. O que existe são comportamentos que não são característicos, não respeitam as nossas características de acordo com a produção dos nossos hormônios. Na primeira fase do ciclo, conforme eu disse, nós temos o estrogênio como hormônio que dá reprodução de células, renovação de células, e tem um outro detalhe relacionado a esse hormônio também. Ele tem receptores, ele tem tomadinhas na área do nosso cérebro que nós chamamos de área cognitiva, é a nossa capacidade de captarmos as coisas, as demandas do meio, pensarmos como nós vamos resolver isso e demandarmos uma resposta. Então, na primeira fase do ciclo menstrual, as meninas, as mulheres adultas, todas nós que menstruamos, temos essa função cognitiva de respostas às demandas de forma muito potencializada. Quando nós entramos na segunda fase do ciclo menstrual, que nós temos a progesterona atuando, ela não tem receptores nessa área cognitiva. Ela vai direto para uma área das emoções, que nós chamamos de sistema límbico. E aí nós ficamos muito emocionadas. Choramos fácil, falamos pouco, queremos ficar mais isoladas. E aí nem a gente se entende, porque ontem eu conseguia resolver 10 coisas ao mesmo tempo, mas naquele momento, no dia seguinte, essa capacidade não existe. Ela está muito diminuída. E isso gera um estado de tensão, porque eu me percebo diferente, mas o meio aonde eu estou não sabe que está acontecendo isso, ele continua me demandando. O chefe continua pedindo resultados, os filhos continuam demandando cuidados, a família, a casa, os vizinhos, enfim, todo o meio, porque esse é um processo que acontece dentro de nós. E nós não avisamos ninguém, pelo contrário, nós ficamos envergonhadas de nos sentirmos dessa forma. Olhem vocês que esse desrespeito às nossas próprias características gera um estado de tensão interna. E aí, qualquer ser humano, por mais bonzinho que ele seja, chegando perto de nós e demandando algo que eu não consigo responder imediatamente,
eu reajo. Eu choro, eu fico brava, eu agrido, certo? Eu fico num estado de reatividade e as pessoas falam, meu Deus, o que está acontecendo? Essa é a tensão pré-menstrual. Algumas pessoas, sabendo disso, organizam a sua agenda no dia a dia de forma a respeitar os seus ciclos, os seus estados de tensão e função cognitiva. Mas na maioria das vezes, ainda não é comum as mulheres abrirem essa questão de uma forma a demandarem mais num período e menos no outro. Porque se o mundo é competitivo e é exigida de mim alta performance no trabalho, o que eu vou fazer se eu falar que naquele período, nos próximos 10 dias, eu não vou corresponder às necessidades da empresa? Eu posso perder. E aí eu me abandono como referência e adoto as referências externas. E vou buscar remédio para que eu fique com o meu estado emocional bem igual. E sabe quem tem estado emocional bem igual? Os homens, porque eles têm um hormônio apenas e esse hormônio não tem variações, desaparece, aparece, não. Ele é sempre igual. Então, esse tipo de comportamento dentro de uma empresa, dentro das organizações, onde tem essa questão da competição e da produção, dessa autoexigência produtiva, é um comportamento masculino. Nós entramos no mercado de trabalho, mas nós não nos colocamos de forma feminina. Nós tentamos ter um comportamento que não é nosso, que não nos respeita no dia a dia. E passamos, então, a usar medicamentos, muitos deles controlados, para podermos manter o nosso humor estável. Vejam vocês que temos muito ainda a ganhar de espaços em empresas para falar do feminino e do masculino. Como nós podemos formar equipes equilibradas que tenham estas características, que respeitem as características dos seus componentes, dos homens e das mulheres. Sem que com isso a gente perca, mas que exija respeito. Então esse é o primeiro recado que eu quero deixar aqui, sobre essa demanda do período da tensão pré-menstrual. E é muito comum a gente receber dentro do consultório uma situação onde a mãe que vive a questão da tensão pré-menstrual, a filha leva a sua filha e diz assim para mim, coitadinha, ela já menstruou ou ela está para menstruar. E a menina arregala o olho e fica pensando, por que coitadinho, o que vai vir? Como vai ser isso? E ela já entra com um preconceito em relação à sua fase de vida reprodutiva. E existe uma tendência alta de que ela também viva essas emoções da mesma forma que a mãe viveu. Então, cuidado, pensem muito na forma como vamos tratar desses assuntos em relação às meninas, como nós vamos conversar com elas quando elas estiverem, por exemplo, no período pré-vestibular, com a exigência e a competitividade muito alta e estiverem no seu período pré-menstrual, achando que não vão dar conta, que não vão fazer prova, que a competição não é para elas. E como vamos abordar isto? Ok? Então, primeiro recado que eu quero deixar em relação ao conhecimento dos hormônios.
O conhecimento pode nos ajudar a reconhecer a interação que nós temos que ter com o meio e como a nossa expressão feminina, né, pode potencializar os espaços onde nós estamos. Buscamos autoconhecimentos, buscamos meditação, buscamos prática de esportes. Então, esse é um recurso que nós podemos usar muito para as nossas filhas, para que elas possam lidar com esta fase do seu período cíclico ligado à produção dos hormônios. A prática de esportes é um caminho maravilhoso, muito melhor do que dar remédio para jovem, tá? Na fase em que nós temos a mulher entrando na questão reprodutiva, nós temos 3 pontos importantes ligados à saúde. Nós vamos continuar com esses 3 pontos em outras etapas da nossa vida, mas nessa etapa, principalmente para aquelas mulheres que são multifuncionais e que não param o seu dia a dia para se cuidar, para se olhar, esse movimento desses 3 itens são muito importantes. A atividade física, o controle de peso e a adequação da dieta de acordo com as necessidades de cada pessoa. Por que de cada pessoa? Porque cada um de nós tem uma genética, tem algumas características. Então, a pessoa que está na fase multifuncional, que está na fase de ficar com as mãos todas ocupadas o tempo todo, mal terminou uma coisa, já vai fazendo outra, ela precisa ter um espaço no seu dia a dia para se cuidar. A falta desse espaço, para nós, significa uma bomba que prepara mal a mulher para a próxima etapa da vida, que é o seu climatério. Por que só na próxima etapa? Porque na fase reprodutiva, o nosso organismo nos dá mecanismos de proteção contra doenças graves, porque nós precisamos estar em ordem com o nosso corpo para reproduzir e cuidar das crias. Então, por exemplo, um dos mecanismos que acontece nessa etapa, a matéria-prima para formar os nossos hormônios, estrogênio e progesterona, é o colesterol. Então, nós temos um mecanismo que controla, que utiliza o colesterol de forma benéfica para nós. Na próxima etapa da vida, no climatério, eu não vou formar mais estrogênio e progesterona, e aí vai sobrar essa matéria-prima, o que aumenta o risco das doenças cardiovasculares. Então, tudo que eu deixar de fazer no cuidado da minha saúde, nesta etapa da vida, pode ser tamponado, pode ser amenizado em relação à parte de saúde na fase reprodutiva. Mas eu vou entrar na etapa seguinte, no climatério, com hábitos ruins. E o tempo que eu vou levar para mudar de hábito, eu vou realmente ter riscos aumentados. E esses riscos aumentados estão ligados às questões das doenças genéticas hereditárias que cada um de nós tem. E aí é muito pessoal. Então, naquilo que nós pudermos, fazer atividade no mesmo horário dos filhos, enquanto leva o filho para a escola fazer caminhada, observar a questão do peso, a qualidade da dieta. Por que será que hoje nós temos um número, é uma pandemia hoje a questão da obesidade na infância? Porque nós temos alimentos de digestão rápida, fácil, para dar tempo para fazer outras coisas. Outras coisas o quê?
de uma certa forma, aquilo que pega do pescoço para cima da intelectualidade, não para fazer atividade física, nem para a mãe, nem para o pai, nem para as crianças. E aí a família segue adoecida naquilo que a gente chama de eixo tripé comportamental em relação à sua saúde. Então, quando nós passamos da fase reprodutiva para a fase do climatério, na maior parte das vezes nós temos uma resistência importante em trabalhar as mudanças que são necessárias, porque eu vim de um período onde eu não olhei para isso. Nessa etapa, no climatério, começa a diminuir, eu tenho a diminuição da produção dos hormônios, estrogênio e progesterona, eu tenho mudanças no funcionamento do meu corpo. Se eu tenho na minha história familiar pai e mãe, avó com diabetes, com hipertensão, com colesterol aumentado, pessoas que faleceram por infarto, um grande número de mulheres com câncer na família, eu vou ter essa tendência a manifestar na questão do climatério, não na fase reprodutiva, porque eu tenho que gerar e criar. Nessa etapa eu já gerei, eu já criei, os filhos já estão numa fase de seguir o seu caminho, eu já estou numa fase de terminar a minha época de vida de trabalho, coincide em grande parte com a questão da aposentadoria, e aí eu tenho que dar conta de olhar para essas mudanças. E não é incomum as pessoas falarem, mas eu nem aproveitei a outra etapa. Agora que eu achei que eu fosse aproveitar. Não, aquele bonde já passou, eu fiz tchau para ele e agora veio outro bonde que é o do climatério. E é nele que eu tenho que subir. Ok? Eu tenho que olhar para isso, eu tenho que entender o que acontece comigo nessa fase. E o processo de resistência, de negação, dificulta cada passo que eu tenho que dar para manter a minha saúde nessa fase de vida. Então, olha só, a obesidade, lógico, lembra que eu falei para vocês que sobra colesterol? Ele deposita, e ele deposita onde? Nos órgãos. Ele deposita no coração, nos vasos do coração, ele deposita nos vasos que vão para o cérebro, ele deposita no fígado e no abdômen. Então, obesidade ou depósito de gordura abdominal. A dislipidemia é o nome que se dá ao aumento de colesterol e triglicérides. Diabetes e hipertensão. São as 4 doenças que mais incidem nessa fase de vida, no climatério, na 4ª etapa da vida. E tudo isso é uma bomba que fica ali prestes a explodir. Algumas dessas doenças, elas têm uma evolução longa para explodir a bomba. Outras são mais rápidas para explodir bomba. Então, nós precisamos ter essa noção, assumir essa questão, para que possamos, então, tomar medidas que sejam aquelas medidas que vão minimizar os impactos da minha genética e da minha qualidade de vida que está sendo construída desde a infância. Na 4ª etapa, climatério, que vai até os 65 anos, é onde eu vou construir reservas para a minha senectude, para a 5ª etapa da vida. Nessa fase, eu não vou mais constituir reservas, eu vou gastar as reservas que eu tenho. Uma reumatologista, uma vez
me orientando em relação à parte de atividade física, ela disse assim, pense que cada articulação que você tem um pacotinho de energia que você vai usar a vida toda. Se você quiser usar muito agora e ser um atleta de alta performance, você vai ser, você pode ser. Você tem energia nas articulações para isso. Mas quando chegar na velhice vai faltar energia para suas articulações e você provavelmente vai ser uma velhinha dolorida e vai ter uma qualidade de vida na velhice difícil. A mesma coisa nós podemos dizer do diabetes. Eu posso não olhar para isso, deixar que a doença afete os meus rins, o meu cérebro, a minha capacidade visual, a circulação das minhas mãos e pés, e depois, na senectude, vai faltar visão, posso ter um infarto, vai faltar rim, e eu vou ter que fazer diálise. Então, tudo que eu fizer antes e o tempo que eu demandar de resistência para as mudanças no climatério, eu vou ter como consequência a senectude complicada. Então, é muito importante que a gente não olhe só para o nosso momento de vida. Nós temos que entender de onde eu vim, de onde veio a minha criança, ela foi criada onde? Eu brinquei, eu corri, eu subi em muro, eu fiquei no sol, eu tive a oportunidade de estudar. E a partir daí, como foi essa sequência para que eu possa gerenciar a minha saúde? Nós não podemos esquecer que hoje a nossa idade média nas mulheres é de 84 anos. Média significa então que eu posso ir além disso. E indo além, eu tenho que distribuir os pacotinhos de energia, de saúde, de cada área do meu corpo com muito carinho, com muito cuidado, para que isso sobre para depois. E não venham complicações de falta de cuidados e de resistência a mudanças muito prolongadas. Essa foto mostra um casal reto, certo? Fazendo atividade física e sem cara de sofrimento. Não? Então, eu prefiro uma senectude, uma quinta etapa da vida complicada com sequelas das doenças que começaram aos 40, ou eu quero ter essa vida, no sentido de poder ter 3 características que são muito importantes na senectude: movimento, criatividade e autonomia para a tomada de decisões. Quanto mais eu tiver complicação de doença, menos movimento eu vou ter, menos autonomia eu terei e menos tomada de decisão, essa capacidade, criatividade para poder resolver os problemas que surgem no meu dia a dia. As obstruções, as dificuldades no dia a dia. Então, eu preciso ter uma posição proativa nisso. As mudanças, conforme eu conheço, conforme eu controlo o peso, conforme eu faço a qualidade da dieta e faço a atividade física, eu vou ter um estado de maior equilíbrio possível. Eu não estou traçando aqui um peso igual para todas as pessoas. E eu não estou traçando aqui que a mesma atividade física seja boa para todas as pessoas. E nem mesmo a dieta. Nós precisamos olhar para a nossa história e determinar o que é bom para mim.
e a partir daí colocar em prática um sistema de atitudes o mais rápido possível, né, para que a gente possa então levar, estender essa qualidade de vida para todas as etapas da vida até o último dia de nossa existência nessa terra. É muito importante que a gente saiba quais são as causas mais frequentes da mortalidade das mulheres. Então agora eu já vou entrar aqui num item que já não vai falar mais de saúde. Nós vamos entrar aqui num ponto onde nós vamos falar das doenças. Tá? É importante saber do que o que mais acomete as mulheres, tanto no climatério quanto na senectude, e que levam a óbito. Tá? As doenças cardiovasculares, esse é lógico, certo? Porque sobra colesterol, sobra peso, entope veia, e eu vou ter então obstrução com infarto e derrame, ok? As infecções, principalmente na quinta etapa da vida, onde a gente tem os nossos soldadinhos, as nossas defesas mais comprometidas. Nossos soldadinhos já estão cansados, eles fazem a defesa de forma mais lenta, então nós temos mais complicações. Acidentes de trânsito, acidentes de trabalho, tá? Que são situações que realmente acometem o nosso dia a dia, e o câncer, ok? Então nós temos as causas mais comuns de morte nas mulheres. E nós temos, conhecendo tudo isso, políticas públicas adotadas para a redução do índice de mortalidade da mulher, para a melhoria de saúde das mulheres. Até agora eu falei de coisas individuais. Nesse momento nós vamos falar de políticas públicas, de culturas, de medidas que são adotadas para que a gente realmente se mantenha saudável. Então, a coleta do Papa Nicolau. A partir do momento em que nós entramos na nossa vida, né, com a atividade sexual, nós temos o contato, a possibilidade de termos a presença do vírus HPV em nós. Esses vírus são mais de 90 na natureza, mas nós temos 5 deles que são extremamente agressivos para nós. E sendo agressivos, a gente pergunta, agressivos como causam câncer? Eles agridem tanto as células do colo do útero que causam câncer. A realização de mamografia, e aqui nós temos a cada ano, a cada 2 anos, então existem protocolos diferentes, mas a realização periódica delas é importantíssimo para diagnóstico precoce do câncer de mama. E quanto mais precoce for o diagnóstico, melhor no tratamento, a resposta ao tratamento. Planejamento familiar e acesso aos métodos anticoncepcionais. Dentro dessa fase, hoje nós temos um movimento no Brasil que fala sobre a questão do uso do DIU em detrimento da questão de pílulas. Tá? E eu queria trazer para vocês, né, que independente de qual método que nós escolhemos, nós temos o direito de escolhermos quando engravidar. Não é uma situação que venha de fora para dentro, mas a partir do momento em que eu decidi que eu quero ter 2 filhos, 3 filhos, com espaço X entre eles, eu tenho como buscar, eu tenho acesso, e aí
a toda a questão de assistência médica, as unidades básicas de saúde, nós temos os DIUs, nós temos as pílulas, nós temos o condom preservativo, nós temos realmente situações que são importantes, disponíveis para a utilização. Tá? E a realização do pré-natal, que é também um motivo de saúde da unidade mãe-filho. Saber como está evoluindo a gravidez, fazer os exames todos. Nós temos tudo isso disponível a nível das unidades básicas de saúde. Todos nós temos. A vacinação também. No sistema público de saúde, nós temos apenas 3 vacinas que não são fornecidas. Todas as outras são fornecidas. Então, a nossa proteção em relação a doenças infecto-contagiosas, elas são reais. Assistência ao parto e campanha de prevenção de acidentes. Olha o resultado dessas medidas públicas. Nós temos um trabalho que saiu, não é, da Unicamp, publicado pela Unicamp, pela Faculdade de Campinas, pela Universidade de Campinas, aonde o risco de óbito nas mulheres em idade fértil, eu não estou falando de mulheres climatéricas ou na senectude, eu estou falando de mulheres dos 20 aos 40 anos de idade. Tá? Em 1995, era de 33,4% de mortalidade nessa faixa etária, que é uma fase de mulher jovem. Isso é um dado que era extremamente grave. E de 1995 para cá, nós conseguimos reduzir essa mortalidade para 8,3%. Então, realmente, as políticas públicas, desde que usadas, acessadas, não é, pelas mulheres, nós temos dados mostrando que realmente existe uma redução da mortalidade e quem sabe a gente vai conseguir sair dos 84 e vamos para os 90, 94, né, anos de idade média para as mulheres nesse Brasil. Hoje, quando nós avaliamos a questão das políticas públicas, né, nós temos uma mudança gradativa no comportamento das mulheres. Nós recebemos meninas de 14, 15 anos que quando iniciam a sua vida sexual já procuram para fazer o preventivo, procuram para usar um método anticoncepcional, procuram acesso médico ou um serviço de saúde para obterem essas informações e esses instrumentos de proteção. Infelizmente, esse processo ele não é igual, uniforme em todo o Brasil. Nós temos espaços onde essa assistência e esses indicadores são muito melhores e outros lugares onde nem tanto a gente tem essa assistência. Um desses lugares onde nós temos o norte do Brasil, onde o distanciamento de onde as pessoas moram para chegar num serviço de saúde, muitas vezes de barco, são 3 dias. Para fazer uma consulta de pré-natal, 3 dias para ir, 3 dias para voltar. Se ela já tem filhos pequenos em casa, o que vai acontecer? Não vai. Então, a assistência, ela precisa ainda de aprimoramentos, mas nós temos alta eficácia e conhecimento hoje para aplicação em relação às políticas públicas do Brasil. Só para vocês saberem, então, nós temos 4 tipos de cânceres, que é uma das causas de mortalidade que eu citei. Os 4 primeiros mais comuns nas mulheres: mama, pulmão, intestino e colo de útero. Se nós conseguirmos introduzir as medidas preventivas para essas 4 áreas,
nós conseguiremos, né, ter diagnóstico precoce em pelo menos 70% dos casos de câncer. Então, esses 4 itens são muito importantes para que nós saibamos e tomemos as medidas. Mamografia, coleta do Papa Nicolau, fazer uma colonoscopia acima dos 50 anos de idade, uma a cada 10 anos. E se você fuma ou vive perto de quem fuma, fique longe ou pare de fumar, porque esse é o principal fator de câncer de pulmão entre nós. De novo aqui, os casos diagnosticados em 2018, que foi a referência que eu trouxe para vocês, os 4 itens de novo. Tá? Naquele ano, mama, intestino, colo de útero e pulmão. Se tivermos que ter, em 70% dos casos nós vamos ter numa dessas áreas. Nos homens, para as que têm os seus parceiros, seus namorados, seus filhos, né? Pulmão é o primeiro, próstata o segundo, intestino e esôfago e estômago estão acoplados logo em seguida. Então, o pulmão está tanto nos homens quanto nas mulheres. O intestino está tanto nos homens quanto nas mulheres. O estômago mais nos homens e a próstata exclusivamente nos homens. Quais são os riscos para o câncer de mama? Já que eu disse que ele é um dos principais, né? Está lá na lista, no topo da lista. Idade acima de 50 anos, exposição ao estrogênio, ou seja, terapia de reposição hormonal tem o seu risco, tem inúmeros benefícios, esse é um tópico à parte de conversa, mas tem o seu risco. Não engravidar tem o seu risco, ingestão de bebida alcoólica, obesidade na pós-menopausa. E fatores hereditários são aquelas pessoas que têm mães com câncer de mama, com câncer de intestino, com câncer de pulmão, e nós temos então também fatores que podem ser favoráveis ao desenvolvimento desses tumores entre nós. No colo do útero, nós temos o início precoce da atividade sexual desprotegida, ou seja, transmissão do HPV. Esse é o principal fator de risco para o câncer de colo uterino. Para finalizar, eu quero citar uma tese de mestrado feita por um médico aqui da Universidade Estadual de Londrina, onde ele estudou o comportamento das mulheres e dos homens em relação aos cuidados para a saúde, dividindo antes e depois dos 60 anos. As mulheres, o resultado foi esse. As mulheres antes de 60 anos vão mais aos médicos, fazem mais exames, tomam mais medicamentos e adotam medidas de saúde mais do que os homens. Depois dos 60 anos, o que acontece com as mulheres? Elas internam menos, quando precisam internar, elas ficam menos tempo internadas, porque o diagnóstico não é tão grave. E tem uma sobrevida maior que a dos homens, 84 anos, enquanto que a dos homens é de 79 anos. Os homens, antes dos 60, vão menos aos médicos, tomam menos remédio, fazem menos exames e depois dos 60, adoecem de forma mais grave. Então, ele pode ser diabético desde os 50 e ter, por exemplo, um AVC, um derrame hemorrágico, aos 75. E ele nem sabia que era diabético. Vai descobrir depois quando tem o derrame. Então, eles internam mais, permanecem mais tempo internados, com diagnóstico de maior gravidade. E
têm uma sobrevida de 79 anos. Isso fez com que fosse criado, então, logo após o Outubro Rosa, o Novembro Azul, para incentivo dos homens a buscarem medidas como as mulheres fazem, e isso já está sedimentado no comportamento das mulheres, fazer mamografia, fazer o preventivo, buscar fazer os exames de sangue pelo menos a cada ano e meio. Então, essa busca ela já existe. E é isso que se planeja, então, também no Novembro Azul. Tá? Eu quero agradecer vocês, estou deixando aqui o meu e-mail, caso vocês tenham algumas dúvidas, queiram perguntar, trocar ideias, fiquem à vontade para entrar em contato. Muito obrigada.